Olá, eu sou Raoni Kuzma, seja bem-vindo a mais um Beleza Autoral, nosso bate-papo para falar sobre identidade e representatividade no mercado de beleza. E hoje a gente tem uma amiga queridíssima, Vanessa Martins. Tudo bem com você, meu? Oi, Rá, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Estou super feliz de fazer parte e vamos bater esse papo gostoso. Vai ser bem legal. E até para começar, conta um pouquinho quem que é você, meu. Bom, a Vanessa é bastante coisa, mas atualmente eu sou uma mulher de cabelo black que ama seu cabelo, então já vou trazer isso aqui de cara, Rá, porque essa Boa, é uma identidade. Hoje as pessoas me enxergam pelo meu cabelo, inclusive, algo que eu escondi por muito tempo, então quero trazer ele aqui de primeira. Eu trabalho com inovação comercial no mercado de cosméticos atualmente e também com empoderamento feminino. Eu tenho um canal aí, o Se Empodera, que a gente fala de empoderamento feminino no empreendedorismo, da mulher se reconhecer como que dona do seu legal. próprio nariz, do seu próprio negócio, então trazer autonomia, mas não com esse peso de eu tenho que empreender, mas sim eu escolho esse caminho. Muito bem, muito legal. E parabéns pela trajetória. Obrigada. E uma pergunta que eu adoro fazer essa primeira pergunta, porque por mais que pareça óbvio, nunca é, né. Aham. Aí já vai um combo, tá. Primeiro, o que que é beleza pra você? E, a partir do seu ponto de vista, você se sente representada pelo mercado de beleza? Uau, que combo, hein. Bom, vamos lá, o que que é beleza pra mim? Eu acho que essa pergunta ela é bem profunda, até porque, eu tô há alguns anos escolhendo, olhar para o autoconhecimento, né, então é um caminho que eu venho trilhando há algum tempo, e quando a gente entra para esse olhar interno, essa questão mudou muito pra mim. Por muito tempo, beleza pra mim era estar com o meu sapato exatamente como aquele sapato, eu brinco que tinha uma frase que impactava muito a minha vida e que eu levei ela por muitos anos, que era assim: "Se tá doendo, é porque tá bonito". E Tá. isso representou beleza pra mim por muitos anos, para o meu cabelo, para o meu corpo, para o meu pé. Eu usei sapatos que me davam cãibra só de colocar. Então imagina Nossa. andar com ele, né. É, exato. Então, beleza pra mim, inclusive trabalhando em empresas cosméticas, isso foi muito taxado, você tem que estar com a unha feita, você tem que estar com o cabelo alinhado, você tem que estar com o corpo X, o vestido tal, marcas, né, então eu vim trazendo isso por muitos anos na minha história, e hoje beleza pra mim é de fato eu me aceitar. E aceitar quem eu sou, sem maquiagem. E não vou trazer nada aqui sobre não use, né, porque eu adoro, inclusive adoro brincar com maquiagem, adoro usar para me expressar, porém, por muito tempo, beleza foi se eu não tivesse com algo externo, então maquiagem, roupa, cabelo liso, etcétera, eu não estava bonita. Então beleza para mim não é mais estar, é ser. Então Boa. ser belo é eu me enxergar de fato como eu sou e aceitar. E não é simples, né, não é simples você aceitar coisas que você não gosta em você. E esse é o processo, porque senão, vira uma eterna busca de algo que nunca chega, nunca vai chegar. Boa, boa. Perfeito. Então, para mim beleza aí, é o ser, não é o estar. Então quando você começa a mudar essa percepção, que não foi a minha história no caso, ainda é, e eu acho que é eterno, tá, isso não é uma coisa que acontece do dia para noite. Mas toda vez que eu estava fazendo uns stories esses dias, um parênteses aqui, né, e eu fui fazer um stories, eu pensei: "Que filtro que eu vou usar?". A hora que eu pensei isso, eu estava tão presente para isso que eu falei: "Gente, eu estou virando escrava do filtro", porque é muito diferente quando você se vê com um filtro que tira todas as suas manchinhas, né, imperfeições, diremos assim, que você encontra ali como algo imperfeito. "Ai, não tá lisa a minha pele, não tá homogênea". E aí você fica escrava. E isso é muito impactante, o quanto a gente tem essa facilidade de se escravizar por coisas que maqueiam a gente, né, seja, um filtro hoje que tá todo mundo muito na internet, seja um tipo de cabelo, um tipo de roupa, enfim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Rá.
Sim, super, super. E você se sente representada pelo mercado? Difícil essa pergunta, principalmente por causa do tom da minha pele. Eu não me sinto representada, porque inclusive essa é uma conversa que eu já entrei em algumas discussões e ela me machuca às vezes, porque eu não sou considerada branca para os brancos, nem preta para os pretos. Eu fico num lugar, porque a Um minha pele limbo, né? é no limbo dessa história. A minha pele não é escura, e eu já ouvi isso de pessoas, né, que numa discussão, eu estava até numa discussão assim, aí a pessoa falou assim pra mim: "Você se acha preta só porque seu cabelo é crespo?" Eita, É, e eu falei: "Caraca, meu". E aí agora e também já ouvi falar que eu fiz a transição pra entrar numa onda, que agora é muito legal ser preta. Ela, Então, essas coisas são conversas que machucam, porque quando eu estava lá fazendo progressiva, eu também não me sentia representada, porque eu fingia que o meu cabelo era uma coisa, né, eu fingia que eu era uma coisa. Quando eu fiz a transição, tal, não, agora você tá fingindo que você gosta do seu cabelo, porque tá na moda, porque não sei o quê. Então eu não me sinto representada, porque de fato, eu não escuto uma conversa real sobre isso no mercado. Eu não escuto pessoas falando disso com verdade. Eu não escuto as pessoas que sentem essa dor falando sobre isso, né. Então, aqui é mais uma perfeito. dor, né. Eu tô falando de mais uma dor, que é a dor do limbo, né, a dor das pessoas que talvez, não estão nem de um lado nem do outro, e estão no limbo. E o limbo, sabe, usando esse nome, né, até na brincadeira, que como tom de brincadeira, mas assim, a gente que tá nesse lugar, muitas vezes a gente se cala. E eu acho que o mercado ainda não percebeu que existe realmente algumas dores, e até a dor, assim, do cabelo crespo, por muitos anos eu só tinha um produto, não sei se vocês conhecem que estão vindo aqui a gente, mas Gold, Miele Gold era o Sim, sim. produto para cabelo crespo, era o único. Então, e era um produto X, para o meu cabelo não era legal. E aí quando eu comecei a fazer transição na época, criança, tal, era desesperador, eu queria um cabelo hidratado, eu queria um cabelo cuidado e não tinha nada, não tinha. Era assim, ó, ou você aceita que seu cabelo, e aí eu vou falar uma coisa bem pesada, que é o que eu escutei quando criança, tá? Que Por favor. seu cabelo é duro, é ruim, é feio, você é muito bonita, mas ai, por que que nasceu com esse cabelo? Isso era Nossa. muito frequente, muito frequente. Então, como é que uma criança que escuta isso, né, passa pela vida passando por todas essas marcas que colocam aí loira, cabelo liso, magra, etc, etc. E até hoje, eu acho que hoje existe uma questão assim, a gente é obrigado a a representar algo, mas não, eu não sinto verdade, não sinto uma coisa que realmente é uma pessoa que sente aquela dor falando sobre. Não, perfeito. Que é o grande ponto que a gente vai trazer, né? Porque diversidade é diversidade, né? Não são extremos. Uhum. E aí fica essa grande bagunça. É, eu Faz acho que sentido? eu acho que faz muito sentido, e para mim é querer, eu falo que a gente tá tão acostumado a viver em caixas, vamos dizer caixas aqui como no sentido de padrões, que a gente cria novos padrões querendo sair do padrão. Perfeito. Então, tô aqui, né, querendo criar um novo padrão, querendo trazer diversidade, só que aí eu pego a diversidade e quero encaixar ela numa caixa, num padrãozinho de novo. E não funciona, porque a gente está criando de novo um novo quadradinho fechado que não engloba todo mundo. Que é isso que você tá, né, que eu tô falando, tem ali o preto de pele escura, cabelo afro, nã e a pessoa que não tem a pele escura, não, não é. Aqui ó, você não se encaixa. Então, isso para todas as outras coisas também, né. A gente está criando Perfeito. novos padrões, eu diria assim. E se fechando nele, né? Estereótipo é uma preguiça Nossa, é verdade. intelectual do cacete, eu acho. Outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: qual que é o valor do cabelo natural, né, do seu black na sua construção? E qual foi o momento que você falou, cara, chega de fazer progressiva, chega de ser quem eu não sou, deixa o meu black vir porque é ele que manda agora? Uau, essa pergunta me arrepiou, me arrepiou, porque sempre que eu lembro dessa história, eu tô emocionada, porque assim, é muita emoção lembrar, porque eu digo uma coisa, né, às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente não lembra como foi o processo. Depois você tá na felicidade,
Você não lembra como foi o processo, né. Pois é. E aí lembrar do processo me emociona muito, porque eu tentei fazer transição umas 3 vezes. E aí, começava meu cabelo é bem crespo e ele é lindo, então começa a nascer a raiz aqui, você já vê que é crespo, não tem meio termo. Então, eu fazia progressiva, começava a nascer a raiz do cabelo, eu já corria para o salão. Era desesperador, assim. E isso me machuca muito dizer, porque é como se eu tinha que esconder tanto quem eu era, que isso era assim, era loucura. "Nossa, eu não consigo ficar com aquele cabelo". E isso, gente, para você que está ouvindo a gente aqui e ainda não escolheu fazer transição, isso é a maior é muito difícil você aceitar qualquer coisa e se olhar no espelho se achando realmente bonita no ser, se você está fugindo de quem você é. Então essa é a primeira coisa. E Boa. aí eu comecei nesse processo de autoconhecimento, eu tive um processo numa empresa, minha última experiência no mundo corporativo foi numa empresa que já tratava essa questão da beleza como uma questão mais de produtos naturais, menos químicos nocivos, e olhava muito para isso. E eu comecei a estudar muito sobre alguns ingredientes, algumas formulações, e aí tive o prazer grandioso de trabalhar com Sônia Coraza, que, assim, amo de paixão, e a Sônia me ensinou muito sobre essa questão dos produtos, o quanto ele impacta a nossa saúde. E aí, olhando para isso, aí eu gosto de trazer aqui, né, conhecimento é um caminho sem volta, gente. Quando você sabe, não dá mais para fingir que não sabe. Pois é. E aí eu comecei a ver, assim, a gente falando de hidratante, de base, de um rímel, de uma máscara de cílios, mas assim, aí eu fiquei pensando, o que que faz a progressiva no meu corpo? Porque assim, se a gente tá falando que um hidratante entra na sua pele em questões de horas, todos os ativos que tem ali dentro, imagina uma progressiva, que tá no couro cabeludo, que é muito mais sensível, muito mais, né, conectado com o seu corpo, com a sua mente, enfim. Comecei a pensar sobre isso e isso começou a me trazer presença que, assim, eu preciso escolher o que eu vou fazer. Ou eu escolho continuar e ficar tranquila com isso, ou paro. E aí eu assisti um filme que eu recomendo para todas as mulheres que estão nesse momento, que chama Felicidade por um Fio. Sim, muito legal. Muito, muito bom. E quando ela dá aquela surtada, raspa o cabelo e tal, e a vida dessa mulher era a minha vida. Eu era uma criança que não entrei na piscina, eu não ia pra praia, eu tinha que ficar assim, se eu por quê? Eu não tinha minha mãe não tinha dinheiro para ficar cuidando do meu cabelo como eu gostaria. Naquela época não tinha progressiva, era relaxamento, destruía o cabelo. Então vivia na base da escova, né, fazer escova no salão. E aí tinha que durar uma semana a escova, meu cabelo ficava sujo, então assim, eram vários processos que impactaram a minha infância. Vários apelidos, várias piadas, né, que você pode imaginar vindo daí. Então eu ia na piscina, na praia, eu não entrava, né, eu não corria, eu não fazia coisas desse tipo. Então eu não tive uma infância, assim, liberta de fato, por causa do meu cabelo. E aí nesse filme eu vi isso muito presente, aí eu falei assim: "Eu vou experimentar". E aí eu tive muito apoio do meu namorado na época, que me apoiou muito, isso faz grande diferença, você ter Que pessoas que te legal. apoiem no processo. E aí eu descobri que não era só cabelo. Quando eu comecei de fato a cortar ele, a lidar com ele nas 2 texturas, e aí eu escolhi eu tinha um casamento, vou contar essa história aqui, tentar ser breve, mas assim, eu tinha um casamento Fica à vontade. eu tinha um casamento, aí eu falei assim, meu cabelo estava bem curtinho, porque eu fui cortando ele, né, para tentar passar pelo processo mais rápido. Fui cortando e ele ficou curtinho, mas ele estava liso e crespo ao mesmo tempo, metade, metade. Eu tinha um casamento naquele dia e eu não sabia o que fazer com o cabelo. Fui num salão afro e falei: "Faz alguma coisa no meu cabelo". Ela falou: "Não tem o que fazer no seu cabelo, gente, não faça química no cabelo aqui". E aí eu falei: "Ferrou, né". Fui lá, dei um jeito, mas naquele dia o dono do salão sentou comigo e ele falou assim: "Por que que você não quer fazer o corte ainda?". Eu: "Ai, porque vai ficar curto, vai ficar feio, e tal". E ele conversou comigo olhando no meu olho, e eu olhei em volta, vi todas aquelas mulheres negras, lindas, com cabelo cacheado, vários cabelos diferentes. E eu comecei a me encontrar, a me sentir representada. E foi a primeira vez que eu entrei num salão afro.
Então, a primeira coisa aqui, né, é o quanto faz diferença você estar num lugar onde você vê pessoas iguais a você. Porque o salão que eu frequentava era loiras lisas. Elas iam lá para fazer, uma luzes, fazer alguma coisa, né. Quando eu cheguei ali, eu me vi. E aí Que nesse legal. nesse processo eu escolhi fazer o corte. E aí eu cortei o cabelo bem curtinho, só deixei o crespo mesmo, né. Ficou lindo, naquele momento eu estava feliz, mas o processo foi desafiador. Eu chegava a olhar para o espelho e chorar, Raoni, de desespero. Nossa. E eu não sabia por que eu estava daquele jeito. E eu comecei a me sentir menos mulher, eu comecei a me sentir menos feminina, eu comecei a me sentir feia, todas aquelas coisas que as pessoas me falaram quando eu era criança. Tava ali, o meu cabelo estava ali. Se o meu cabelo era tudo aquilo, eu estava voltando com o cabelo. Então, estar no mundo de autoconhecimento, fazendo terapia, me ajudou muito. Por isso que eu Uau. gosto de dizer que não é simples fazer uma transição capilar. Então, tem gente que fala assim: "Ah, é só parar de fazer progressiva. Aceita seu cabelo, ele é tão lindo". Não é assim, porque não foi isso que a gente escutou quando a gente era criança, muitas das vezes, né. Então, foi um processo, Rá, muito desafiador, mas assim, hoje eu amo me ver de cabelo, eu vejo as minhas fotos de cabelo liso, realmente é um cabelo muito bonito. Eu gosto dele liso também. Mas quem eu sou hoje não tem o mi assim, é uma mulher muito mais eu me aceito, eu olho no espelho e falo: "Uau, sou eu". E essa sensação é muito única, muito exclusiva, sabe. Meu, que legal, que incrível. E é interessante, né, porque é o que você falou, cara, transição não é simplesmente apertar o play e mudou. Tem um Uhum. processo, tem uma dor, né, tem que desconstruir, tem que reviver coisas que coisas que nos diminuíram por tanto tempo, né. Sim, e a minha família é uma família que viveu eu tenho uns vídeos meus no YouTube que eu falo assim: "Será que eu sou preta?". E eu gosto de falar desse vídeo porque teve nesse processo de transição, eu comecei a aceitar e conhecer e reconhecer a minha ancestralidade, que é Que alguma legal. coisa que não é falada na mesa do café da manhã de sábado, né, de domingo na família. As Perfeito. pessoas não comentam sobre isso. E aí eu fui buscar, eu cheguei e sentei com os meus avós e perguntei: "Onde tem preto na nossa família?". E as pessoas levaram um choque com a minha pergunta. E aí eu descobri que os irmãos da minha avó materna são pretos de pele escura, né, da pele mais escura. E aí eu comecei a descobrir, então, e aí eu descobri, né, que o meu avô é preconceituoso e que esse assunto morreu depois disso, de que eles se casaram, porque é um assunto que não vem, Hum. não se fala. E aí quando eu cheguei até hoje eu falo para meus pais, meu pai ainda não entende, mas quando eu falo: "Eu sou preta", meu pai não entende. Ele fala: "Não sei o que está acontecendo com você". Porque Ô para louco. ele porque para meu pai é descendente de europeu. E para ele, o preto tem pele escura. Tá. Então, e aí o que que aconteceu com todo esse processo? Não é algo que eu trago aos poucos, né, dentro de casa, mas é algo também que eu percebo o quanto a gente está cheio de informações rasas no mundo, as pessoas não estudaram, não estudam, não leem sobre esse assunto. E isso impacta na beleza, porque, eu por muito tempo quis fazer uma cirurgia no meu nariz, eu por muito tempo que odiei o meu quadril, odiei o tamanho das minhas coxas, e tudo isso é ancestralidade. Uhum. Porque eu me comparava com uma mulher loira muito magra, alta, que era o padrão da beleza na época que eu comecei a enxergar isso na minha vida, né. Então, olhar para a ancestralidade faz muita diferença para a beleza e para você se aceitar e para você fazer esse processo de transição capilar, porque é aonde você está se encaixando. Então, quando você fala de representatividade, eu acho que o grande impacto é esse. A gente não se vê, e é isso, né? Quando eu cheguei naquele salão e vi mulheres com cabelo cacheado, eu falei: esse mundo existe. Para mim, realmente era eu não conhecia esse mundo. Eu comecei a conhecer nesse processo. É como se não existisse mesmo, as pessoas não falam de cabelo cacheado como falam de cabelo liso ainda. Cara, que legal. E não, uma pergunta primeiro, não vou fazer combo não, que senão até eu vou bugar. Van, qual que foi a sensação
quando você se assumiu a ancestralidade, assumiu toda a essência que você tem, se olhou no espelho e falou: caraca, essa é a Vanessa. Seja bem-vindo ao mundo. Eu acho que é difícil colocar num evento, sabe? Num momento que aconteceu, porque é um processo. É um processo, e como eu era do mundo dos cosméticos, eu sou do mundo dos cosméticos, eu sofri o impacto de ter que estar maquiada, bem vestida, com escarpão, unha feita, cabelo liso. Eu sofri esse impacto e existe esse impacto ainda hoje no mundo corporativo. As empresas estão um pouco mais abertas, mas assim, eu não sei como seria hoje ter o meu cabelo no mundo corporativo, tá? E eu vou te dizer que depois que eu tenho meu cabelo black, isso pode ser tudo significado, tá? Mas assim, eu não tenho mais tanta facilidade de encontrar um emprego CLT. Não que eu queira, mas assim, toda Entendi. entrevista tem, eu não sei o que acontece. Sabe aquela coisa, nossa, é perfeita para vaga, mas não acontece? Não sei, mas eu sei que tem um impacto o meu cabelo no mundo corporativo. Eu sei que tem, porque eu vivi nele, quando eu não tinha. Então eu sei como as pessoas se impactam com o cabelo crespo. Então, até porque é aquela questão, é representatividade. Como tem pouco, as pessoas enxergam como diferente, né. Então eu acho que fez muito bem para mim empreender nesse processo, fez muito bem, porque foi um processo meu comigo mesmo e meu com o meu negócio. Inclusive, eu falo de autenticidade no empreendedorismo exatamente por isso. Porque quando a gente vai para o mundo empreender, querendo imprimir coisas do mundo, a gente não está empreendendo, a gente está abrindo uma empresa. E abrir uma Perfeito. empresa é fácil abrir uma empresa. Tem uma ideia aqui, abro um CNPJ, eu abro uma empresa. Agora, o processo de empreender com autenticidade é você realmente reconhecer isso. O que, que é meu? Que é meu? E é por isso que eu te trago que não é um evento, porque, tipo, aconteceu, plim, porque todo dia é uma nova descoberta. Então, o meu cabelo teve um momento único, assim, exclusivo, que foi assim, teve um dia, assim, que eu estava caminhando na rua e começou a chover. Começou a chover e eu, por instinto, corri para me esconder da chuva. Quando eu fiz isso, eu me perguntei: "Por que que eu tô correndo da chuva? O que que vai molhar que tá bem, eu tô com uma bolsa aqui, mas acho que não vai molhar nada dentro da bolsa". E eu pensei: "É o meu cabelo, eu tô correndo para cuidar do cabelo liso". Hum, Só que eu não tinha mais cabelo liso. E aí foi quando, eu tomei chuva pela primeira vez, como eu nunca tinha tomado na que vida. legal. E aí eu senti tomar chuva. E parece uma coisa muito pequena, né, muito boba. Mas nesse dia eu tomei chuva, eu tinha uma live em seguida, eu fiz live com convidado, de cabelo molhado e sem maquiagem. E eu estava livre e leve em casa. Tem dia que eu não tô livre e leve em casa sem maquiagem, tá, só pra ficar claro, não é porque agora virei a pessoa que não quer passar um nada no rosto. Não, não é isso, eu ainda sou a pessoa que gosta de me ver eu gosto de me ver de maquiagem. O fato é, naquele dia eu percebi que tudo bem eu ser eu. E isso era o meu negócio. Que fantástico. E como é que você se sente com todo esse contexto que você aponta? E assim, é muito legal porque é autêntico, né? É um processo vivido, construído e aberto a uma nova construção sempre. Isso é muito bonito. Mas como é que você sente, por exemplo, quando você tá ali na frente de um cliente que está querendo criar um produto de cosméticos, criar uma estratégia de venda, criar uma estratégia de marca, de inovação, seja lá o qual for, e ele não consegue captar muitas vezes por uma preguiça ou por uma má vontade a complexidade do público, a complexidade que a gente tem quando a gente fala dessa representação que precisa ser colocada, de que ele não tá vendendo para Gisele Bündchen, nem para Uhum. Paquita, ele está vendendo para pessoas que são reais, não que elas não sejam, mas para um público que ele é muito mais diverso e muito mais complexo, que tem essa demanda de se sentir representado porque é justo. Como é que você sente isso, essa quase dicotomia, né? De um lado você tem agora toda a força de essência e do outro lado lidar com um mercado que ainda engatinha para entender e tratar a gente como gente.
Então, principalmente na venda, né, Rá, porque as pessoas ainda têm uma ideia de que a venda acontece se o produto é bom, acontece se a embalagem é bonita, acontece por alguns outros cenários, né, se, eu tô vendendo um cosmético, por exemplo, se não tá vendendo, ou o produto tá ruim, e pode ser mesmo, tá impactando, mas tem muito Sim, isso ainda de a minha estratégia não tá boa num cenário de estratégia de produto, estratégia de ponto de venda, e aí esquece de olhar um ponto antes, né, que é para quem que você está vendendo isso? perfeito. Como quem é a pessoa que procura esse produto? Ela talvez não está encontrando porque você não está se comunicando com ela, né? E quando a gente entra nessa conversa, e principalmente em conversa de empoderamento, toda vez que eu falo essa palavra, eu vou trazer essa palavra aqui, porque ela é uma palavra, como algumas outras, que foram usadas de maneira não tão legais e que viraram um tabu, né? Empoderamento, de novo isso. Gente, empoderamento nada mais é do que você dar poder e descobrir o seu poder. Então, quando eu falo de empoderamento, eu acho que empoderamento é uma das ferramentas de descoberta e de venda, inclusive, mais eficazes, porque, de fato, quem é essa pessoa? O que que ela sente quando ela usa o seu produto? Principalmente em cosméticos, né, e a gente está falando de um produto que realmente faz as pessoas sentirem isso, descobrirem Uhum, seu poder, né, perfeito. uau, né, ela não está escondendo. Por muito tempo, cosmético foi algo que escondia mulheres. Tinha que passar aquele pó branco na cara para esconder o que não, não é mais isso. Então, eu acho que ainda os donos das marcas, e marcas até, né, grandes ou pequenas, eles ainda têm muito receio de aceitar essa mudança. É como se parece que a gente ainda não, eu acho que isso é um momento, sabe, vai passar? As pessoas não, isso aí é uma É só uma parcela do ondinha, público. é uma onda, né? Uma galera que está querendo saber, como se fosse um pedacinho do mundo, né, e não Esses olhando comunistas. exato. Não, e não olha para o mundo como, e eu acho que a pandemia acelerou muita coisa nessa conversa de humanização e de olhar para o que realmente importa, como, cara, a gente está falando de pessoas, né, e hoje as pessoas estão pensando, eu conheço pessoas de diversas áreas que estão colapsando o que que eu vou fazer da vida. E são grandes executivos, tá. Não são pessoas que estão no início da carreira. Colapsando que tipo: "Cara, eu tô aqui nessa pandemia agora ficando dentro de casa percebendo que o meu trabalho não me completa, que não é isso que eu quero fazer". Então como que a gente fala que esse é um processo que é uma ondinha ou que vai passar rápido? Não vai passar rápido, ele é daqui para mais, né. Então, quando alguém fala isso para mim, e aí tem muito uma escolha se a empresa quer seguir ou não, mas a gente sabe qual que é o futuro provável, quase certo dessa empresa, né, ou é brigar por preço, Perfeito. ou Ou não existir há pouco tempo, com curto prazo, né. E aí eu vejo muita empresa ainda hoje brigando por preço na gôndola. Me coloca do lado daquele ali que eu Exato. sou mais barato e a pessoa vai me comprar porque eu sou mais barato. E se essa é a sua estratégia principal, de verdade, né, assim, ok. Daqui a pouco o seu produto vai aumentar, porque os fornecedores vão aumentar alguns insumos, a gasolina e etcétera, o dólar, e aí você vai ter que começar a diminuir a qualidade do seu produto para combater preço. E é uma estratégia, se você quiser que seja, mas tem que ter muita clareza que essa estratégia é daí para baixo, né, você só vai bater preço, aí você vai ter que alterar o produto o resto da vida. E não se sustenta, né. Pois é, isso que é o mais bizarro. E um outro ponto que eu queria ver com você é o seguinte, também, né? Ainda mais nesse ambiente digital e né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde o digital está muito, muito, tipo, em voga, a gente percebe essas ondas, aí de fato ondas, né, que acontecem, fatos que acontecem reais e que mexem muito com o mercado e você percebe, assim, descaradamente que é simplesmente para ele aproveitar a onda. Né? Então eu lembro quando a gente quando teve Black Lives Matter, passou Uhum. um momento assim, um dia depois que passou no jornal, 2, 3 dias já tinha um universo gigantesco de campanhas, né, falando de diversidade, vidas pretas importam, tudo isso. E eu lembro muito bem quando também agora, é muito recente, quando foi pautado o cabelo do João do BBB, que é um black lindo. No outro dia já tinha grandes empresas falando,
divulgando a marca, tentando fazer algum tipo de vínculo com o universo Black, com o universo da diversidade. Como é que você enxerga, e aí não só como consultora, mas como pessoa preta e preta sim senhor com Black, essa relação de marcas querendo aproveitar essa onda, e a gente sabe, principalmente a gente que é no mercado, a gente sabe que não é nem da porta para fora, nem da porta para dentro aquilo que eles estão querendo promover. Olha, isso é uma realidade que eu gosto de dizer assim, né, eu sou uma pessoa que estou sempre olhando, que está todo mundo tentando fazer, pensando no melhor, sabe? Não é só estratégia. Tem alguém ali que tem uma estratégia, mas pensando no melhor, mas de fato é desesperador, é um desserviço para mim fazer isso. Ir na onda, você vê que acontece, tem um acontecimento e tem um boom, né? Uhum. Porque é você se sente, eu me sinto usada, exposta, como realmente como posso dizer, né? Estão usando isso para se promover, para vender mais, mas assim, vender mais para quem mesmo? Quem são essas pessoas que realmente Boa. acreditam que isso é verdadeiro e que é por isso eu vou comprar dessa empresa? E aí eu acho que essa é a conversa daqui e para levar para dentro das empresas, porque sim, eu já vi processos assim, tem que ser uma pessoa preta, de pele escura, tem que ser não sei o quê, por quê? Quer representar de alguma forma aquilo, então agora eu vejo assim que o currículo, que era o mais importante antigamente, o que você fez, deixou de ser. Agora tem algumas outras coisas que ficam mais importantes, que traz isso como relevância que você está falando, né? Então agora eu quero um preto aqui, agora eu quero uma pessoa deficiente, agora eu quero, mas assim, com qual intuito? E ver isso, e as empresas que se promovem com isso ainda acreditam que vendem para quem? Para quem que essas empresas estão vendendo? É a mesma história do dono de empresa de cosméticos que não sabe para quem que ele está vendendo, que a estratégia dele é, sei lá, preço na gôndola. Perfeito. É isso que eu vejo nessas estratégias. Porque assim, eu nem sou a pessoa do cancelamento, nem sou essa pessoa que sai fazendo grandes movimentações, mas eu fico imaginando um pouco disso. Eu ouvi uma vez que no mundo da internet, os haters são muito importantes para você crescer. Então, eu fico brincando, pensando, né, nessa brincadeira, será que eles querem ter mais haters para ficar mais famosos e crescerem mais? Porque assim, não tá fazendo sentido essa estratégia, né? E eu acho que esse é o ponto. As pessoas não estudam. As pessoas não estudam. Então, essa conversa que você trouxe do cabelo do João, eu fiquei muito chocada com essa conversa a partir do ponto de que as pessoas acham que não respeitam o cara ficar chateado. Começa por aí. Não respeitam ele ter ficado chateado com a situação. Tudo bem, é um jogo, é BBB, o cara tá jogando, não sei. Mas ele ficou chateado, ponto. Uhum. Não ficou na hora. Quantas vezes as pessoas falaram que meu cabelo era duro, era feio, e na hora eu dei risada. E na hora eu achei legal, porque assim, eu vou ir contra toda aquela onda que tá não vou. E eu chego em casa e eu choro. Eu chego em casa eu faço progressiva. Chego em casa eu me mutilo por causa de um comentário que até eu concordei, porque eu não tinha forças naquele momento para discordar. Então, quando usam esses tipos de coisas para se promover, eu realmente não consigo entender qual é a estratégia. E eu acho que até pode ser essa que eu te falei, quanto mais haters, mais a gente cresce, então deixa eu falar da gente, que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E a falta de conhecimento das pessoas, então se você é uma pessoa que eu acho que ainda essa conversa que a gente está tendo agora, está muito em rodinhas ainda. Uhum. Ainda não tá indo para lugares que precisam ir, como eu falei para você, você escuta coisa dentro de casa e você não fala, você fica quieto: "Não, espera aí, vamos conversar sobre isso?". Vamos assistir um Perfeito. filme aqui juntos? E não é ir pra briga ou discutir a ponto de eu tô certo, você tá errado, porque esse caminho eu não acredito. Mas trazer informação, né, informação. Eu acho que seria tão mais produtivo se essas empresas começassem a trazer informação junto com o boom. Aconteceu um caso, vamos trazer informação, história,
O que a gente pode agregar para os nossos clientes, de fato, que realmente querem ser respeitados pelo que aconteceu? Perfeito. E é isso, né? É humanizar. Simples assim. Humanizar, simples assim. Se colocar no lugar do outro, eu acho que é um negócio que as pessoas ainda não sabem fazer. E quando a gente vai para um CNPJ, as pessoas acham que é porque é uma empresa, não pode ser assim. Sabe aquela coisa do, agora que você é executiva, você não pode chorar numa reunião. Tá, eu deixei de Uhum. ser emotiva porque eu virei executiva. Qual que é a estratégia? Eu não consigo entender essa Qual mudança. que é a lógica disso, É, né? não tem lógica isso, gente. Você deixa de ser você porque você tem um cargo? Então ainda tem muito isso. Então quando você fala assim: "Ah, a empresa X não pode se posicionar dessa", por que não? Se é o que ela realmente acredita. Ficar nesse trampolim de pula para lá, pula para cá, né, tentando, apenas estar no mercado ou não ser tão contra as coisas, ou agora nós somos, né, tem empresa que, por exemplo, fala de diversidade há muito tempo, muitos anos, mas também nunca se posicionou de verdade. Se posiciona, tem uma polêmica e esquece um pouco o assunto. Se posiciona, tem uma polêmica e esquece um pouco o assunto. A sensação que eu tenho, Rá, e eu falo de empreendedorismo com autenticidade exatamente por isso, é que as pessoas não acreditam que o que elas são pode mudar o mundo. Quem elas são Perfeito. pode ser algo importante, pode mudar o mundo. É como se eu tivesse que ter uma estratégia que foge de quem eu sou. Não que foge, mas assim, esse ponto bem simples. Chorar numa reunião não é legal. Então, eu preciso ser mais dura. E se eu preciso ser mais dura, eu imprimo isso nas minhas estratégias também. Só que isso vai contra o que eu acredito. E isso não é genuíno, não é autêntico. Isso fica impresso nas campanhas, as pessoas sentem. Perfeito. Cara, que legal. Falei muito, Rá. Mas foi incrível, tá super fantástico. E até indo pro final, porque senão o papo vai longe. Aham. Tá incrível, tá muito bacana, porque tá muito didático, isso que é muito gostoso. É vivencial, né? A gente não tá falando de achismo, de historinha, é vivido, Uhum. né? E Ivan, pra gente ir pro final, queria te pedir dois conselhos. Um, um belo de um puxão de orelha na indústria. Tipo, o mercado você precisa aprender. Mercado não, desculpa. Líderes de mercado aprendam isso. E o outro, que conselho você daria para nossa comunidade, para pessoas que passaram o que você passou e estão em transição para se manter sempre de pé? Uau! 2 conselhos incríveis, né, mas começando pelo primeiro, da indústria, o puxão de orelha, eu diria que pessoas merecem respeito. Eu acho que isso é simples, parece que deveria ser óbvio, mas como Pois é, eu já ouvi falar que o óbvio precisa ser dito, eu acho que as pessoas ainda não entendem o que realmente significa respeito, Ra. E as empresas, principalmente hoje no mundo digital, com essas tecnologias e etcétera, estão esquecendo que por trás de cada produto que se vende existe uma pessoa, existe uma história, existe existe uma vida, né. E por isso que até essa banalização da morte, das vidas, né, que estão indo com a doença hoje, me impactam, porque as pessoas falam disso como números e, né, é uma pessoa que tem uma história, uma pessoa que tem uma vida, e é a mesma coisa quando você faz um produto. Então, você vê estratégias sendo construídas, produtos sendo formulados e coisas que colocam dentro disso tudo que esquecem que é uma pessoa que vai usar. Esquecem que é uma mãe, que é um filho, que é um avô, uma avó, e uma pessoa que viveu uma história. E que às vezes essa história nem sempre foi tão feliz, e que o seu produto pode ser acesso a uma luz de felicidade num dia difícil. perfeito. Então, quando você é líder de uma indústria, de uma marca, primeira coisa, seja humilde para saber que você é um líder de uma indústria, de uma marca, você não é maior do que ninguém sobre isso. E converse com essas pessoas, esteja no campo. Uma das coisas que eu mais trouxe no mundo corporativo e que eu mais fui criticada, Ra, cara, ideia de ar-condicionado não funciona. Você não conhece quem compra, você não vai vender. Vai para a rua,
vai Toma conversar com as essa! pessoas, Muito vai bom. falar com quem compra, vai ver o que está acontecendo na ponta de gôndola e você fica sentado lendo planilha de Excel, é muito interessante, sim, e essa estratégia é importante. Só que você nunca vai conseguir ler uma planilha de Excel se você não souber o que a pessoa que compra o seu produto realmente, que cara ela está fazendo quando ela vê aquilo na gôndola. Como que ela se sente quando ela segura a sua embalagem? E isso nenhuma planilha vai dar. Ah, desculpa, gente, mas não vai dar. É porque quando você, Boa, é isso. humano, se conecta com humano, você descobre essa coisinha que chama respeito. Não é 1000 pessoas compraram o meu produto X. É aquela pessoa comprou o meu produto, né? Enfim, eu acho que esse é um puxão de orelha, respeito, e você só vai ter isso Muito bom. conhecendo o seu público. Mas conhecendo não é pegando gráfico, é indo lá e vendo, olhar no olho. Olha no olho dessas pessoas que você vai descobrir o que eu estou querendo te dizer sobre isso. E, e para nossa comunidade, o que eu falaria para uma pessoa que está passando por isso, principalmente por essa questão de transição? Hoje, tem algumas marcas já trazendo produtos muito legais para cabelo afro, cabelo cacheado, cabelo crespo. A gente está falando qual é o tipo de cacho, já tem muita coisa nova, né? Então, uma das coisas uma coisa que me fez muita diferença descobrir é que eu não estava sozinha. Então, você nunca está sozinho, você nunca está sozinha. Muito bem. Então, por mais que você pareça que às vezes dentro da sua casa, para os seus amigos, você tá sozinha, ninguém te entende, ninguém tá te escutando, ou você realmente tem essa sensação de eu não consigo, procura. Hoje a internet facilita isso, né? No meu processo de transição, eu comecei a descobrir pessoas que passaram pelo processo e contam isso na internet, me deu muita força para esse quesito específico, né? Porque ela falava coisas que eu sentia e que eu ainda não tinha identificado. Mas hoje, depois de passar pelo processo, eu sei exatamente por que eu chorava quando eu olhava no espelho. Mas naquela época eu não tinha a percepção ainda. Eu só me achava feia. Eu só me achava feia. E aí, naquele momento, eu pensava, eu vou fazer progressiva de novo. Só que aí eu via alguém que falava sobre o assunto, alguma amiga segurava na minha mão que já tinha passado pelo processo. O meu namorado falava para mim que eu era linda e me trazia coisas, né, além daquilo. Então, você não tá sozinha. Só que se você não se comunicar e não procurar ajuda, vai parecer que tá. Então, parem de se esconder. Para de se esconder. Aceita quem você é, aceita seu cabelo, aceita seu nariz, aceita sua bunda, aceita seu corpo que é lindo e se aceita no espelho. Primeira coisa, se aceita no espelho e pega todas essas coisas que vierem e traz para o mundo. Por muito tempo eu fiquei com vergonha, de falar, por exemplo, que eu acho que o meu corpo é um corpo sexualizado, que é muito a história da mulher negra, né? Um corpo sexualizado. E eu me julguei muito por isso por muito tempo. E eu me escondi por muito tempo. E eu cheguei a ser obesa por causa disso, porque eu comia para esconder o meu corpo. Então, eu sei exatamente o que é se esconder. E não é gostoso. E às vezes você está fazendo isso sem achar que tá, porque eu era super comunicativa, conversava com todo mundo, mas eu estava me escondendo. Então, descobre por que você está sentindo essa dor. É na dor que a gente descobre o nosso maior poder. Muito bem. Nossa, eu fiquei quieto aqui. Boa, que aula. Obrigado, viu? Eu espero que você tenha gostado muito, porque foi muito bacana. E Eu realmente amei. espero que muitos te escutem. Eu amei, eu adoro falar, eu adoro falar sobre esse processo, porque eu realmente sei que faz diferença as pessoas escutarem pessoas de verdade, né? Então, Uhum. obrigada, e eu quero te reconhecer por esse projeto lindo que você está fazendo, que é isso, Obrigado. é trazer humanização, né, para a indústria, é começar a falar a verdade, começar a trazer autenticidade para essa conversa. E isso é uma delícia descobrir pessoas reais, né? E ouvir histórias reais. Então, obrigada, foi uma honra ser sua convidada. Eu que agradeço. Foi incrível. E, gente, já já mais um episódio para vocês. Obrigado. Beijo, galera!
that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. Ran her off of my feet. How. Well, well, baby, I love. But you walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. Ran her off of my feet. How. Well. But you walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. Ran her off of my feet. How. Well.
that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. Ran her off of my feet. How. Well, 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 baby, I love, but you walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. Ran her off of my feet. How. Well, 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 baby, I love, but you walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. Ran her off of my feet. How.